Oiê, meu nome é João Bernardino e eu só tô aqui para te ajudar a desenvolver habilidades extraordinárias e compartilhar a minha rotina. Bom, o vídeo de hoje é como sair do fundo do poço. Na verdade, é a minha história de como eu saí do fundo do poço. E para começar a contar essa história para você, eu acho que eu tenho que explicar um pouquinho do fenômeno de como a minha vida performava. Então, de 2020 para 2021 eu estava com quase 100 quilos. E não pensa que 100 quilos de músculo, de massa magra, sim, 100 quilos de gordura. De 2021 para 2022 meu corpo estava infinitamente melhor. Eu estava forte, com o abdômen trincado, peito estufado, o shape de fato que todo mundo almeja. De 2023 para frente eu já estava voltando naquele peso infinitamente pior, com bastante gordura, sem massa magra, enfim. O meu emocional, o meu mental, o meu espiritual, o meu bolso, minha forma física, tudo que rodeava a minha vida andava igual, hora em pico e hora em vale, sempre desse jeito, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E em setembro de 2023, a minha avó, depois de uma longa luta contra uma metástase, um câncer generalizado, que ela lutou aqui nessa cama, morreu. E o que isso tem a ver com a história? Eu vou te contar um pouquinho. Eu pensei bastante antes de gravar esse vídeo. Por mais que a vontade tivesse grande, por mais que eu já tivesse feito o vídeo, por mais que eu queira dar esse próximo passo, eu sempre ficava pensando em como tudo poderia sair perfeito, como eu poderia ter a melhor luz, como eu poderia ter o melhor tripé, como eu poderia ter a melhor câmera, como eu poderia ter o melhor áudio, o melhor ambiente. E cada vez mais eu procrastinava de fato. Enfim, eu procurava sempre o mundo perfeito, e acabava procrastinando e fazia isso com todas as áreas da minha vida. No final do vídeo, mais uma vez, eu vou te falar como eu utilizei um método para quebrar esse ciclo e conseguir viver uma vida 1000 vezes melhor. E de fato conseguir sair do fundo do poço. Eu não estou prometendo que você vai ficar rico, eu não estou prometendo que você vai ter um shape incrível, eu não estou prometendo que você vai arrumar um emprego, eu não estou prometendo que você vai virar um coach, mas eu estou prometendo que você vai sair do fundo do poço. Porque, acredite você ou não, no fundo do poço, quando você chegar lá, tem um alçapão, se você não subir, você vai continuar descendo. Então sim, você precisa subir. E agora eu quero voltar um pouquinho na história da minha avó. Em uma das visitas que eu fiz para ela, e só para vocês entenderem a distância, eu moro em São Paulo, capital. A casa que eu tô aqui hoje é a casa da minha avó, no interior, São José do Rio Preto. Fica quase 600 quilômetros de distância, que são mais ou menos 6 horas de viagem, dependendo de onde você mora em São Paulo. A gente já não conseguia ter muitas conversas, eu e a minha avó. Então aqui onde eu tô sentado hoje, propositalmente tinha um banquinho, que a enfermeira, ou minha tia, ou minha mãe, ou a pessoa que estivesse cuidando dela no momento, ela tinha 2 amigas que cuidavam dela também, ficavam aqui e davam assistência, se ela precisava tomar banho, se ela queria ver alguma coisa na TV, tentava conversar um pouquinho com ela, elas ficavam aqui e davam esse suporte. E em um dos momentos que eu vim de São Paulo para cá, para São José do Rio Preto, para ficar com a minha avó, eu lembro que eu tentei aprofundar em uma conversa com ela, mas beirava o impossível. E se você já teve algum familiar com câncer, você sabe como que é. Essa pessoa só lembra de coisa ruim, essa pessoa só lembra de coisa triste, essa pessoa acha que foi a pior pessoa da vida. Enfim, uma doença muito traumática de fato. E naquele momento eu tinha acabado de me formar em programação neurolinguística. Na verdade, naquele momento, graças a Deus, eu tinha acabado de me formar em programação neurolinguística. Eu não estou aqui para falar das suas crenças, dos seus valores, do que você acredita ou não na PNL, mas as ferramentas que a programação neurolinguística me disponibilizaram foi extremamente importante para aquele momento. Na verdade, 2 em específico, que foram submodalidades e partes. Ali eu consegui ter uma conversa mais profunda com a minha avó, e eu consegui trocar com ela a ponto dela não só reclamar, não só trazer coisas ruins da vida, não só trazer infelicidade.
E o que minha avó falava, de fato, era basicamente as coisas que ela não conseguiu fazer na vida. Dos carros que ela não conseguiu comprar, das viagens que ela não conseguiu fazer, das coisas que ela não conseguiu proporcionar para a família dela. Ela não estava reclamando do que viveu, e sim do que não viveu, porque ela sabia que a morte estava próxima. E eu refleti muito sobre isso. Na verdade, quando eu voltei daqui de São José do Rio Preto, nessa vez em específico para São Paulo, todos os momentos que eu ficava quieto no carro, e como eu estava dirigindo, eu ficava quase todos os momentos quieto, eu pensava e repensava, sobre a situação da minha avó aqui nessa cama e as coisas que ela tinha me dito. Naquele momento só estava eu no quarto, eu não conseguia trocar com ninguém, eu utilizei de fato uma ferramenta com ela ali, então eu pedi que ninguém estivesse no quarto, eu pedi que não tivesse barulho, minha avó aceitou de fato e foi muito funcional. E aí a comparação que eu fiz naquele momento foi quem era o João e aonde o João queria chegar. Ou seja, qual era o meu estado atual e qual era o meu estado desejado. E aquelas eram as comparações. E aí, de fato, eu fui lá no João criança, aquele João que sonhava, que queria muito, que queria conquistar o mundo, que queria ter os melhores carros, que queria ter o maior canal no YouTube, enfim. E aí eu acho que a pessoa que eu quis me tornar se encontrou com a pessoa que eu era e ali foi um grande choque. Naquela viagem eu tive um grande choque porque eu consegui fazer uma ponte ao futuro e trazer a pessoa de fato que eu queria me tornar para aquele momento presente, para ela conversar com o João atual. Pode parecer muito loucura, mas se estiver muito louco para você, pense nos Divertidamente. Era um Divertidamente bem mais antigo, falando com um Divertidamente mais atual, eles conversando um pouquinho. Aí, para vocês entenderem melhor, eu estava muito feliz com o meu trabalho, de fato. Só que eu não conseguia expressar para minha liderança se eu queria dar um próximo passo, se eu queria me tornar um especialista, se eu queria me tornar um líder de vendedores sêniores. Qualquer insatisfação que eu tivesse naquele momento, eu não levava para frente, não levava para minha liderança. Eu tinha feito só o curso de PNL, mas não conseguia abrir mais nenhum livro, eu não estava indo treinar, eu não estava juntando um puto na conta, nada, eu só gastava mais do que eu ganhava. Acho que a minha vida estava indo de vento em polpa, do lado negativo da frase. Eu gastava mais dinheiro, eu engordava cada vez mais, eu estava infeliz, a minha avó tinha acabado de morrer. Eu não sei o que estava bom na minha vida de fato naquele momento. Na verdade, hoje eu sei que era tudo, mas naquele momento eu não conseguia enxergar nada. A minha avó morreu. E foi muito duro. Foi muito duro, porque hoje eu sou coordenador comercial, naquele momento eu já era coordenador comercial. Estava lá em São Paulo. E no final de setembro de 2023 eu escuto algumas batidas na minha porta. Era a minha irmã abraçando a minha mãe na frente da minha porta, chorando, minha mãe chorando, e a frase que ela falou, muito marcante, foi: eu não tenho mais mãe. Foi muito marcante mesmo. Foi muito triste ter perdido a minha avó. E no dia seguinte eu estava trabalhando, eu fiz uma reunião que acontece todos os dias no meu time, naquele time acontecia na verdade, das 9 às 10 da manhã. Eu fiz a reunião inteira para, no final da reunião, olhar para o meu time. Eles estavam acompanhando muito, porque 2 dias eu ia presencial para o trabalho, então eu precisava avisá-los o que estava acontecendo. E no final da reunião eu falei: time, hoje eu vou ficar um pouquinho off, porque a minha avó morreu ontem. O time ficou em choque, como o João entrou nesse papo, como ele participou desse papo e ele não deixou que a gente tocasse. E de fato, eu só estava achando que eu era um super-herói. Isso foi me consumindo lentamente. De setembro até dezembro, eu fiquei cada vez mais triste. E acho que a morte da minha avó foi a gota d'água de tudo que faltava. Para o balde transbordar, essa última gotinha que caiu, ele transbordou e transbordou muito. As coisas começaram a se desmoronar na minha vida. Comecei a engordar numa proporção muito mais rápida, eu ia em outlet, comprava um monte de roupa que eu não queria e nem precisava e talvez nem podia pagar.
Eu estava tirando dinheiro dos meus investimentos, eu não estava pensando em empreender e não estava pensando em estudar. E as coisas começaram a tomar uma proporção muito mais rápida. Até que em dezembro chegaram minhas férias e eu precisei, de fato, entender o que eu iria ou não fazer da minha vida. Se eu iria pedir demissão daquele emprego, se eu iria gastar todo o meu dinheiro, se eu iria voltar a treinar, se eu iria nunca mais treinar, enfim, eu precisava tomar uma decisão. E aí eu comecei a refletir sobre as coisas que eu falei no começo do vídeo, sobre o meu mental, o meu espiritual, o meu físico e o meu emocional, principalmente. E você deve estar se lembrando que eu falei que a pessoa que eu queria ser se encontrou com a pessoa que eu tinha me tornado. E nesse momento foi ainda mais forte. Quando eu comecei a entender que o meu mundo físico, ou seja, tudo que nós vivemos, é reflexo do meu mundo mental, espiritual e emocional, eu tinha um grande problema. E qual era esse problema? O problema foi perceber que eu realmente estava no fundo do poço. Nesses 15 dias que eu tive de férias, eu percebi o quanto o meu estado atual tinha se afastado do meu estado desejado de fato, e eu estava cada vez mais longe da pessoa que eu queria me tornar. Estava em um cargo de liderança, eu simplesmente não estava sabendo aproveitar aquela oportunidade, eu não conseguia falar com as pessoas sobre o que eu sentia, eu não estava passando em uma psicóloga, eu não tinha definido metas e nem objetivos, eu não estava investindo nada, eu não estava estudando, eu não estava conversando com Deus, enfim, eu estava programando a minha vida para o fracasso. E talvez seja aí que você se encontre. Você está hoje programando a sua vida para o fracasso. Você não olha para nenhuma dessas 4 frentes da sua vida, você vai fracassar. É questão de tempo. Mas João, eu estou fracassando e eu estou olhando para essas coisas. Calma, nada fracassa como sucesso. Nada fracassa como sucesso. Se você está fracassando, mas você já olha para essas 4 coisas, você vai ter sucesso. Enfim. Hoje, quase 1 ano depois que a minha avó morreu, eu ainda estou longe de fato de ser a pessoa que eu desejava ser, a pessoa que eu vou ser, mas eu venho me aproximando dia após dia, dia após dia. Bom, se você, assim como eu, deseja sair desse fundo do poço, eu vou te dar alguns passos. O primeiro deles é seguir o meu canal no YouTube, eu não sei onde fica aqui ainda, lembrando que esse é meu primeiro vídeo. Sim, eu vou te ajudar a desenvolver habilidades extraordinárias que vão te dar melhores comportamentos, que vão te dar melhores capacidades e naturalmente vão desbloquear algumas crenças e valores que você tem hoje e vão te ajudar a entregar o legado que você quer entregar para o mundo, descobrir qual a sua real identidade, qual que é seu real propósito aqui nesse planeta. E o segundo passo é muito simples. Lembra que eu falei para você, se você não começar a subir, você vai descer cada vez mais, porque lá no fundo do poço tem sim um alçapão e sobe. Minha dica para você é sobe. Eu conheço pessoas que desceram e o buraco é muito fundo. Agora você deve estar se perguntando, pô João, como que eu faço para sair disso? Como que você fez para sair disso? Como que você pode me ajudar a sair disso? Eu acredito que o nosso físico, o nosso mundo físico, ou seja, o que a gente vive, e aí eu não estou falando de físico, disso aqui, de músculo, estou falando de mundo físico que a gente vive, ele é regido por 3 mundos. O primeiro desses mundos é o mundo emocional, e aí não tem uma ordem necessariamente. Esse mundo emocional é como você se sente em relação ao dinheiro, a Deus, se você sente alegria, se você se sente triste, a comida. Você sabe diferenciar hoje se você está triste ou se você está com fome? Se você está ansioso ou se você está com vontade de comer um chocolate?
Esse é o emocional. Tem a mentalidade, que são suas crenças e valores. Se seu pai cresceu com você falando... Na verdade, se você cresceu com seu pai falando: "Ei, João, dinheiro não dá em árvore, hein?" Provavelmente você tem uma mentalidade diferente de um pai que falou: "Ei, João, o que a gente pode fazer para ganhar mais dinheiro para eu conseguir te dar esse presente?" Então, esse é o mundo mental, é como suas crenças e valores são instaladas na sua cabeça. E por fim, mas não menos importante, esse, na verdade, eu considero o mais importante, que é o mundo espiritual. Qual é a sua conexão com Deus? E aí, independente de qual seja o seu Deus, se for um Deus natureza, se for um Deus cristão, evangélico, espírita, qual é o seu Deus? Eu acredito que fortemente, assim como eu, se você conseguir moldar essas 3 frentes da sua vida, você não vai ter uma morte assim como a da minha avó, de lembrar só o que você não fez. Você vai sim romantizar a sua vida e viver cada momento. Não acho que minha avó não viveu uma vida boa, ela conheceu diversos países, ela construiu patrimônios incríveis, ela deixou uma família linda pela frente, mas eu tenho certeza que ela poderia viver mais. Graças a Deus, a minha avó teve uma metástase lá para os 80 anos de vida. E se você tiver hoje, o que vai acontecer com a sua vida? Obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Se fez sentido para você esse vídeo, compartilha com um amigo. Vai ser muito importante para eu continuar esse canal e levar esse canal para frente. Forte, leal e sincero abraço para você.